Fala, gente! Vamos fazer um café react aqui da entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira. No momento que eu estou gravando esse react aqui, eu não assisti ainda, não ouvi a entrevista do técnico corintiano após a vitória do Coringão diante do Novo Horizontino por 1-0. Então nós vamos acompanhar juntos. Como que eu vou fazer? Vou colocar a entrevista aqui e cada resposta eu vou parar e vou analisar para vocês, fazer meus comentários em relação àquilo que falou o técnico Vitor Pereira, tá certo? É o Café React. Vamos analisar a entrevista do técnico corintiano, técnico português Vitor Pereira. Vem tomar um café comigo agora! É bom lembrar vocês, antes da gente iniciar esse react aqui, essa entrevista do técnico Vitor Pereira, que você pode se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações. Não se esqueça de se inscrever, porque nós estamos caminhando aí a 90k e eu conto com a sua inscrição. Eu fiz uma análise também rápida sobre o jogo de ontem, no pós-jogo, analisando ali a maneira que o Corinthians jogou. Mais uma vez o Corinthians entrou no 4-3-3, enfim. Depois, né, dependendo daquilo que o técnico Vitor Pereira vai falar aqui, porque eu estou sendo sincero com vocês, ainda não ouvi, eu faço uma análise no final também da maneira que o Corinthians jogou e já projetando o jogo de quartas de final contra o Guarani, fazer uma análise do time que eu espero para esse jogo na Neoquímica Arena. Então vamos lá acompanhar a entrevista juntos aqui. A cada resposta eu vou parar e vou fazer uma análise para vocês. Então vamos acompanhar juntos o técnico Vitor Pereira do Timão. Boa noite a todos, vamos dar início à coletiva do técnico Vitor Pereira. Boa noite. Queria saber se fazia parte dos seus planos usar Paulinho, Renato Augusto, Roger Guedes, e o William, né? Ou se você só usou esses jogadores porque o time começou a ter alguma dificuldade, demorou muito para fazer o primeiro gol. Olá, boa noite. É o seguinte, este jogo serviu quase como que um cartão de visita do futebol brasileiro. Ou seja, eu hoje tirei muitas notas, entre as quais o que é característico deste campeonato, que já me tinham alertado, mas que eu hoje tive consciência nítida, clara, de que de facto um tempo de recuperação depois de um jogo intenso como nós tivemos no último jogo não é fácil. Isto estou a falar dos jogadores que jogaram o último jogo e que hoje optamos por descansá-los, e acho que fiz muito bem, porque senão acredito que teríamos tido problemas de lesões, porque de facto o último jogo foi muito intenso e com o calor típico daqui, não é fácil, com um terreno difícil, um terreno muito irregular, pesado, em que a circulação de bola se torna complicada. Depois um calor que afeta claramente a hidratação dos jogadores, portanto desidrata, daí uma série de jogadores hoje com queimbras no final do jogo. Portanto, isto mais uma nota para a minha, notas que eu tenho que tirar e tenho que refletir rapidamente. E uma equipa também motivada do outro lado, que nos criou problemas fundamentalmente na segunda parte, quando, depois das substituições, tivemos 3 jogadores com queimbras e um jogador lesionado, não é? O William, praticamente com 4 jogadores em dificuldades, portanto, e o adversário de facto colocou-nos problemas mais na segunda parte por estes factos. Por isso, muitas notas para tirar, refletir e encontrar soluções. Olha só, em relação a essa primeira resposta do Vitor Pereira,
ele já vai sentindo que é o futebol brasileiro. Calor, gramado ruim. Após a derrota no derby, ele reclamou muito da arbitragem. Enfim, falou que o Novo Horizontino pressionou muito no segundo tempo, após as substituições, as lesões, inclusive citou o Willian. E eu falei para vocês no pós-jogo que o Willian ficou em campo realmente ali só sem forçar, acabou ficando até numa posição que a gente nunca viu ele atuar, não fazia sentido nenhum. Por exemplo, o Corinthians joga num 4-3-3, depois que a gente deu para ver que ele sentiu uma lesão, ele ficou na primeira linha de 3 ali, só dando um miguezinho e tocando de lado. Não jogou na linha da frente para tentar uma profundidade, uma jogada pelo meio, nada disso. Então estava claro realmente que o Willian sentiu alguma coisa. Em relação ao Novo Horizontino pressionar no segundo tempo, só quero lembrar que o Novo Horizontino também pressionou no primeiro tempo, tá? Mesmo com um time inteiro, um time descansado, um time reserva, também houve uma pressãozinha do Novo Horizontino. É claro que a gente tem que levar em conta que o Novo Horizontino é um time de péssima qualidade técnica, não é à toa que foi rebaixado no Campeonato Paulista. Então a gente também tem que levar em conta isso. Mas basta ver aquele lance que o João Pedro perde a bola, o jogador do Novo Horizontino fica livre ali na marca do pênalti, erra um gol incrível. Teve um outro lance também que eles erraram a finalização, teve uma defesa do Cássio. Então o primeiro tempo do Corinthians com o time reserva também foi abaixo. Para mim, o Novo Horizontino conseguiu ser melhor que o Corinthians, tanto no primeiro tempo como no segundo, tá bom? Não estou falando aqui que o Vitor Pereira tem que cair, não, apenas analisando essa partida. Vamos continuar ouvindo aqui a entrevista coletiva do técnico português. Vitor, aqui Bruno Piscinato da TV Record. Eu queria que você fizesse uma rápida avaliação dessa partida contra o Novo Horizontino, a importância da vitória, já que assim o clube consegue a segunda colocação no geral. E também já olhando para o Guarani, o que você pode dizer sobre esse confronto, se você já tem algum conhecimento sobre essa equipe que é tão tradicional no Campeonato Paulista, o que você espera para esse jogo agora, mata, né, de quartas de final? Relativamente ao resultado, de facto o resultado era importante a vitória, isso foi conseguido. Outro aspecto importante deste jogo era dar tempo de recuperação aos jogadores que jogaram o jogo anterior, portanto isso também foi conseguido. Portanto, jogamos praticamente com uma equipa nova, com exceção do Cássio. Deu também para ver alguns jogadores que não jogavam, não tinham tanto tempo de jogo, e daí mais o calor e daí algumas queimas, mais o terreno pesado também, daí alguns problemas musculares que tivemos. Mas deu para ver alguns jogadores que eu ainda não tinha tido a possibilidade, e agora é recuperar, perceber bem os timings de recuperação de cada um, para nos apresentarmos bem no jogo de quinta-feira, que é um jogo a eliminar, que vai com certeza ser difícil, mas num bom relevado, perante a nossa torcida, vamos fazer um bom jogo, que é isso que se pretende, e lutar pela vitória. Olha só, gente, em relação a essa resposta do técnico Vitor Pereira, é bom a gente ressaltar uma coisa, né? Ele falou da questão dos jogadores que foram utilizados, que deu para dar uma olhada nos reservas, citou, né, o time inteiro reserva, com exceção ao Cássio. Vamos lá, vou dar minha opinião em relação aos atletas que podem ter ganhado algum tipo de espaço com o Vitor Pereira e alguns que podem ter perdido. Por exemplo, o Rony, eu esperava mais do volante corintiano. Eu sei que ele, né, não é um jogador que tem uma grande qualidade técnica, mas foi muito mal na partida. Mas eu quero dizer também que o técnico Vitor Pereira, ele também, apesar de ser muito bom, ele vai cometer alguns erros por não conhecer o elenco, por não conhecer os jogadores. E isso só vai acontecer com o tempo. Então, o Vitor Pereira, se ele tiver tempo, continuar no Corinthians na próxima temporada, enfim, esperar também o trabalho dele para o segundo semestre, a gente pode ver bastante resultado, porque ele precisa conhecer o elenco. O Rony jogando do lado direito, na primeira linha de 3, porque ele entrou com o Rony do lado direito, tá? Eu não gostei disso. Entrou com o Cantillo centralizado, né, um pouco mais atrás para fazer a saidinha de 3,
e com o Juliano na esquerda. E lá na frente, o Mantuan centralizado, com o Mosquito e o Adson invertendo pelos lados. Foi um 4-3-3. Eu não gostei, né, eu não gosto, não é que eu não gostei, eu não gosto da ideia de ter o Rony na direita. O Silvinho já fez isso no 4-1-4-1, colocando o Rony por dentro e chegando perto da área. Eu acho que se você tem que colocar algum jogador que vai atuar para subir, porque ali ele estava fazendo a função do Paulinho, o Rony, tá? Essa é a função do Paulinho hoje no Corinthians, no 4-3-3 titular, é o Du centralizado, o Paulinho na direita e o Renato Augusto na esquerda. Aí, lá na frente é o Mosquito, o Roger Guedes e o William. Então ele atuou na função do Paulinho. E nessa função, o Paulinho ele sai da direita, ele vem jogar centralizado, ele vem como um centroavante, e o Roger Guedes abre para a esquerda e o William vem para o meio. Não sei se deu para entender aqui, mas o time acaba atuando no 4-4-2, enfim. Há uma variação, porque o Vitor Pereira gosta da variação tática. Agora, você vai fazer isso com o Rony? Para mim foi um grande erro. Já que ele não conhece o elenco, se for para fazer isso, então você escala outro jogador. Um jogador que tem mais força, que vai chegar lá na frente, um atleta que tem mais qualidade, o próprio Cantígio, por exemplo. Ele podia colocar, não precisava nem mexer peças, ele podia colocar o Cantígio na esquerda, tá? O Rony centralizado e o Juliano na direita. E aí ele ganha 2 meias aqui, ó. Cantígio, tá? Como a gente quer ver, o Cantígio saindo, dando as suas invertidas e também chegando na área até para finalizar. Por que não? Por que não? O Cantígio jogava assim na Colômbia. Então você tem um Cantígio saindo pela esquerda, na primeira linha de 3, olha só. O Cantígio saindo na esquerda, o Juliano na direita, porque o Juliano subiu bastante na linha da esquerda. Ontem ele jogou praticamente como meia, tentando fazer uma triangulação com o Fábio Santos, Adson e o Mosquito. É claro que as jogadas não saíam, né? Junto também com o Mantuan. Enfim, mas se ele faz isso com o Cantígio eu não entendo isso. E não é porque a gente gosta do Vitor Pereira que a gente não vai deixar de criticar, porque com o Silvinho a gente criticava. Poxa, se você tem Cantígio e Juliano, por que você vai armar o jogo com o Rony? Por que você vai pôr o Rony na direita? Vai fazer algum tipo de cobertura aqui? Porque o Mosquito... Não interessa, o Rony não carece dessa qualidade técnica. E já como primeiro volante, quem sabe ele ali, um para-brisa ali, batendo com mais pegada, ele poderia render muito mais e até brigar por uma posição com o Duqueiroz. Então, primeiro, o Rony perdeu espaço, eu acredito que não agradou. O Cantígio não fez um bom jogo para mim. Em relação às reservas que a gente está analisando aqui, que foi a resposta do Vitor Pereira, que ele falou, deu para analisar alguns jogadores que não estavam atuando, time totalmente de reserva, com exceção ao Cássio, resposta dele. E Raul, Gustavo e Robson Bambu, para mim, foram os melhores do Corinthians no jogo. O Juliano eu gostei também, não foi espetacular, mas eu gostei, tá bom? Não tenho críticas a fazer em relação ao Juliano. Ele dá uma qualidade muito boa, lembrando que é um time que não está entrosado, e mesmo assim ele conseguiu encaixar algumas bolas. Agora, o Raul sensacional, o Raul tem uma velocidade, sai driblando, sai tocando. O Raul é o Gil ao contrário, né? Aquele lance que o Corinthians postou hoje no Twitter, que o Raul dá uma caneta, né, no atacante do Novo Horizontino, é o Gil ao contrário, e o cara agarra ele. É o Gil ao contrário, porque no jogo contra o Palmeiras, o Gil, por não ter a velocidade, teve que fazer a falta. O Raul, com velocidade, dá um drible desse e consegue sair jogando. Então, gostei do Raul, gostei do Robson Bambu, o Fábio Santos inoperante no jogo, o João Pedro fraco, enfim, o Adson não conseguiu manter a pegada de quando ele entra no decorrer da partida, é uma coisa para a gente começar a analisar. O Adson, quando entra no segundo tempo, ele rende muito mais. O Mosquito é aquilo que eu falei, joga um jogo bom, 3 apagados, ele tem as suas limitações, é esforçado. O Mantuan, como centroavante, totalmente apagado, mais uma vez, tá? Eu acho que dos jogadores, né, que não estavam atuando, eu fiz aí uma análise completa para vocês, que o Vitor, por exemplo, não fez, né? Não fez, ele não gosta de fazer esse tipo de análise individual, a gente respeita e cabe a gente está fazendo como jornalista, não tem problema nenhum. O Vitor talvez possa se comprometer mais com o grupo, a gente entende, ele não fazer esse tipo de análise, é um direito que ele tem. Ele falou em relação ao jogo contra o Guarani, sinceramente, o Corinthians não jogou nada contra o Novo Horizontino, mas vou falar uma coisa para vocês aqui, vai atropelar o Guarani na Neoquímica Arena, é goleada, tá bom? Vamos continuar ouvindo aqui a entrevista coletiva do VP. Ricardo Moura, Rádio Coringão. Vitor, boa noite. Minha pergunta é específica sobre a função tática do Paulinho, um jogador que tem coragem de ser bastante participativo no setor de criação do Corinthians
e nessas duas últimas partidas não teve tanto essa característica. Gostaria que você explicasse sobre a movimentação desse jogador. O Paulinho e os outros jogadores da qualidade do Paulinho, jogadores que já têm uma certa experiência, já têm uma certa idade, são jogadores que para renderem ao seu nível têm que estar frescos. Têm que estar no máximo das suas capacidades. Naturalmente, a capacidade de recuperação não é mesmo aos 20 anos e aos 30 anos, é diferente. Agora cabe-me a mim, como técnico, cabe-me a mim perceber estas características relativamente à recuperação de cada um, que é um bocadinho individualizado, e eu tenho que perceber claramente para os ajudar também neste processo de recuperação, para gerir as cargas da melhor forma possível e para que eles cheguem no máximo das suas potencialidades, da sua qualidade. E o Paulinho tem muita qualidade. O Paulinho é um jogador que pode vir baixo para construir, mas depois tem uma chegada na área com o timing certo, por isso ao longo da sua carreira fez muitos gols. Portanto, um jogador importante para nós, mas que precisa, ele, como o Renato, como grande parte dos jogadores ou uma parte dos jogadores que temos na equipa, precisam quando chegam ao jogo, da importância do próximo jogo, por exemplo, têm que estar no máximo das capacidades, e foi por isso que hoje optamos claramente por deixá-lo descansar. A intenção era adiar ao máximo a entrada deles em campo, né, para poderem descansar, mas o que é certo é que estávamos com algumas dificuldades para fazer golo, e depois fizemos um golo, mas teve sempre o resultado, não estava seguro, e daí a entrada deles em campo. Portanto, tentamos prolongar ao máximo no sentido de descansar, né, de os recuperar para o próximo jogo, mas chegou a uma altura que havia necessidade de entrar, mas também deu para perceber que de facto eles não estavam recuperados no jogo anterior. Portanto, foi uma boa decisão não ter iniciado o jogo com eles. Obrigada, Vitor. Aí a entrevista do técnico Vitor Pereira, vou analisar para vocês essa última resposta do treinador, que eu achei bem importante. Vamos lá. Primeiro, em relação ao Paulinho, tá? O Vitor Pereira descobriu uma coisa que eu e você descobrimos. Quando o Corinthians contratou o Paulinho, a gente lembrava de quem? Daquele Paulinho monstro, né? Rompedor, que chega na área, faz gols, e tem, inclusive, feito gols já na sua volta ao Corinthians, porque ele é muito acima da média para a sua posição, mesmo longe da sua melhor forma física. A questão é que a gente imaginava esse Paulinho, e o Vitor Pereira imaginava o Paulinho da China. Lembra ele falando na apresentação? Paulinho monstro, acabava com jogos lá, fazia muitos gols, pisava na área. Então ele estava esperando esse jogador. E de repente ele se depara com um Paulinho que não está 100% fisicamente e, na verdade, está longe de estar 100% fisicamente. É por isso que o Paulinho não tem rendido. E aí ele falou uma coisa que a gente vai ter que encarar uma realidade. A gente vai ter que se acostumar com o novo Paulinho. Aí, para saber cobrar o Paulinho, fazer qualquer crítica ao volante, a gente vai ter que raciocinar, a gente vai ter que discernir e entender que não é o mesmo Paulinho. O Vitor Pereira já admitiu, tá? Não é o mesmo jogador. Ele falou a recuperação de 20 e poucos anos e a recuperação de 30 e poucos anos é diferente. Então ele já sabe que não vai ter mais aquele Paulinho com aquela força, aquela explosão. Citou o Renato Augusto, outros jogadores, ele sabe que isso está abaixo, inclusive admitiu, né, que fez isso pensando nas quartas de final em poupar esses jogadores por conta da recuperação deles, que eles não estão 100% fisicamente, e ele precisa desses jogadores num jogo decisivo de quartas de final de Campeonato Paulista. O problema é que depois também passa as quartas de final e não tem jeito, sem descansar eles vão ter que encarar a decisão seguinte, semifinal, e assim vai. A temporada vai ficando cada vez mais difícil e o Corinthians cada vez mais longe da sua melhor forma física. Isso realmente preocupa. Então o Vitor Pereira admitindo que esses jogadores estão abaixo fisicamente. E, gente, o Vitor Pereira é muito bom treinador. Eu acho que aí tá
tá o segredo de tudo que está acontecendo. Tá? O problema do Corinthians não é tático, não é técnico. São excelentes jogadores tecnicamente. O Vitor é muito bom taticamente. Só que como que você vai marcar pressão com jogadores que não aguentam? Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai implantar o futebol de não correr para trás, de pressionar a bola, com jogadores que não estão bem fisicamente, tudo com 33, 34 anos, e aí também qualquer jogador de 40, 50, 80 anos, também a torcida quer que contrata, não dá mais, tá? Tem que trazer um equilíbrio, tem que pôr um Raul Gustavo no lugar do Gil, tem que pôr molecada para correr, para que esses jogadores também venham jogar com menos obrigação de marcar, não que não vão marcar, mas com menos obrigação de marcar. Então, para mim, o que está acontecendo no Corinthians é isso. O técnico é muito bom, só que hoje, fisicamente, o Corinthians não consegue atender o estilo de jogo de Vitor Pereira. E isso vai ter que ser com o tempo, vai ter que ser feito um trabalho físico para isso, e vai ter que tomar esse tipo de cuidado que se tomou contra o Novo Horizontino, de poupar esses jogadores pensando nos próximos jogos. Essa é a questão. Vitor Pereira respondeu muito sobre isso. Falou, inclusive, que fez o gol, tudo, mas o resultado não estava seguro e teve que colocar os jogadores. Fiquei pensando em pontuação, treinador extremamente competitivo, estrategista, e teve que colocar os jogadores em campo, mas que ele nem queria. Ficou claro que ele não queria. Então, é uma coisa que a gente vai ter que se acostumar nos próximos jogos, gente. O time do Corinthians é um time acima da idade, é um time que vai precisar de recuperação física para poder atender o que quer o técnico Vitor Pereira, tá certo? Tá aí, ó, um react para vocês dessa entrevista coletiva do técnico Vitor Pereira após o jogo contra o Novo Horizontino. Vou estar fazendo sempre isso para vocês. Se vocês gostarem, eu preciso que vocês comentem aqui embaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo, tá? Analisando aí resposta por resposta do treinador e tentando passar para vocês, transmitir, fazer uma análise das respostas de Vitor Pereira, enfim, daquilo que ele fala nas entrevistas coletivas, e a gente vai batendo um papo sobre o assunto. Então, quero que você comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo, o que você acha também de todas as respostas, daquilo que eu comentei, enfim, do time do Corinthians hoje, visando o jogo contra o Guarani. Eu acho que o Corinthians vai ter que fazer algum tipo de mudança, mas se ocorrer mudanças contra o Guarani, vão ser mudanças bem pequenas, tipo, ou a volta do Juliano ao time. Eu acho que eu não consigo imaginar outra coisa. Eu queria imaginar o Raul Gustavo no lugar do Gil, mas não sei se eu acho muito difícil o Vitor Pereira fazer isso também. Vamos ter poucas mudanças para esse Corinthians e Guarani. Se o William não jogar, talvez o Adson seja aí o substituto imediato, ou até o próprio Juliano mesmo, né? Acho que vai ficar entre esses dois jogadores aí, a posição que hoje é ocupada pelo William. Duvido muito ele já arriscar logo de cara o Júnior Moraes de titular e jogar o Roger Guedes para a esquerda, sem o William, por exemplo. É uma outra opção, mas acho mais difícil. Enfim, eu quero que você comente aqui embaixo, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, isso é muito importante para a gente, e ativar as notificações para a gente continuar falando muito de Coringão aqui, trazendo para vocês as informações em primeira mão, tá? Vamos ter muitas novidades ainda no canal, fica ligado que vem muita coisa boa por aí. Não se esqueça de se inscrever no canal e também assinar o clube de membros do canal Café do Setorista. Cresce absurdamente, tá? A cada dia o clube de membros do canal, tá certo? Tá aqui, ó. Faça parte do clube de membros do canal Café do Setorista, tá bom? São 4 planos: cafezinho, café, cafezão e café especial. Você pode participar do nosso grupo de WhatsApp. Você pode também participar dos vídeos comigo, café da madrugada, pré-jogos, como aconteceu ontem. Enfim, tem muita coisa legal, dá uma olhada. Café da Fiel, 18 horas, espero você. Vai ter blend de informações durante o dia também. A gente não para de trabalhar para trazer um bom conteúdo para vocês em relação ao Esporte Clube Corinthians Paulista e também tudo que acontece no mundo da bola, tá certo? Um forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse react, tá certo?